Estamos ao vivo. Boa noite a todos vocês que estão chegando aqui na live. Já estou vendo aqui a Paula. Boa noite, Paula. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu gostaria de dar aqui as boas-vindas aqui hoje. Consegui trazer aqui no canal o pastor Bernardo Marques. Ele que é lá da Angola, da África. Ele é presidente da comunidade pentecostal Visa. Depois eu vou pedir ele para explicar para nós Visa quando ele entrar aqui falando. Ele é um conferencista internacional e ele escreveu o livro O Valor de uma Alma. Eu não vou falar os demais, ele é um homem casado, tem 6 filhos, já estou falando, não é? Mas eu vou deixar mais para ele falar. E hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui a respeito dos falsos profetas. Então, acredito que vocês que estão entrando na live aí vão deixar os comentários, podem aí estar passando algumas perguntas que vai estar na tela aqui. É bom que o pastor já vai esclarecendo para a gente aqui, porque nós estamos buscando isso mesmo, entendimento, porque hoje em dia me parece que os falsos profetas estão conseguindo desviar o foco que é a palavra de Deus, que é a palavra verdadeira do Evangelho. E eu gosto sempre de buscar assim quem tem mais conhecimento. Então já vou logo apresentando para vocês aqui. Ele vai fazer aqui as entradas aí dele mesmo, explicando, porque eu mesmo explicando não precisa. Pastor Bernardo, por favor, fique à vontade para fazer suas considerações iniciais aí. Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Estou muito feliz de estar aqui no canal Espírito Santo do meu amado Januário. E eu tenho a certeza que vamos passar um momento muito abençoador. Por isso, compartilhe essa live e também não esqueça de deixar o seu like. Eu sou o pastor Bernardo, como o meu amado Januário disse, sou de África, sou de Angola, e onde eu tenho igrejas, mais ou menos 30 igrejas lá, e estou aqui no Brasil, já também tenho a nacionalidade brasileira, sou angolano brasileiro, e Deus nos deu essa missão de levar o evangelho em todo o mundo. Estamos aqui para falar não de nós, mas falar de Cristo Jesus. Amém. Bom, pastor, dentro desse assunto aqui, se eu ver aqui, o que eu quero perguntar ao senhor para que o senhor fique à vontade? Sim. Bom, como o senhor falou aí que o senhor é, né, da Angola, país africano, eu tinha uma outra pergunta para fazer antes, mas eu vou fazer essa daqui para o senhor. Eu não vou ficar só em perguntas, eu quero que o senhor fique totalmente à vontade. Nos Amém. países africanos, parece que eles não separam as tradições deles do evangelho. Porque eu tenho visto aí, tem muitas tradições lá, e depois que a pessoa se converte, parece que certas tradições não acompanham bem o evangelho, não. Como o senhor é lá da Angola, eu sei que lá tem muitas, né, tradições, o senhor conhece bem lá. Aí eu gostaria que o senhor explicasse para nós por que eles não conseguem separar essas tradições deles, né, do verdadeiro evangelho, que é o que nós temos visto aí pela internet, né? O senhor pode nos explicar? Muito obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito pertinente. Bom, eu não conheço só Angola, conheço muitos países de África onde eu já fiz missões, onde também já morei. Na realidade, os costumes ou as tradições não estão só em África. E as tradições estão em todo lugar do mundo. Quer dizer, a tradição é ligada ao homem. Cristo vai dizer, por isso vocês estão a anular o evangelho ou a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Isso mostra que até os judeus tinham as tradições. Então, hoje o evangelho está ligado à cultura que as pessoas têm. A coisa que funciona aqui no Brasil, exemplo, em África, não funciona. Porque no Brasil tem cultura e a África também tem as suas culturas. Respondendo na sua pergunta, será que todos os africanos que se convertem se ligam com as culturas?
africana? Não. Vou explicar uma coisa interessante aqui. Devemos entender que dentro das culturas tem coisas ruins que são ligadas, que pode ser ligado ao satanismo, e tem coisas que estão ligadas a hábito das pessoas, que não é um pecado, não é mal, mas é ligado aos hábitos das pessoas. Por exemplo, a forma de vestir, a forma de se comportar. Um exemplo. Aqui no Brasil ou nos países ocidentais, é fácil ver uma mulher com saia curta. Mas em África, em certos lugares, é impossível ver isso. A mulher não expõe o seu corpo. Um exemplo. Quer dizer, a cultura, há hábitos que podem ser bons e há hábitos que podem ser ruins. Né? E nem tudo que nós vemos nos vídeos que é generalizado. Né? Há coisas que são generalizadas e há coisas que não são, que são culturas no sentido ruim, que as pessoas, depois de se converter, pegam essas culturas ruins e levam na igreja. Mas estou insistindo que nem todos que fazem isso. Não podemos generalizar que toda a África. E até posso dizer, em África não tem só uma cultura. A África tem várias culturas. Exemplo, só Angola. Angola não fala só uma língua. Angola fala 8 dialetos. E cada dialeto é diferente do outro. E vamos notar que cada região, cada dialeto tem a sua cultura, sua forma de viver, sua forma de vestir, até sua forma de fazer o culto, que pode ser diferente do outro. Para responder a essa pergunta, só falando de Angola, se ir no Congo Democrático, se ir no Congo Brazzaville, se ir no Senegal, se ir no Mali, se ir no Quênia, onde já passei, vai ver que também cada um tem a sua forma de viver, forma de estar, que pode ser totalmente diferente. Mas dentro da cultura, tem coisas ruins e tem coisas boas. Não sei se respondi na pergunta. Não, respondeu sim. Porque, na verdade, né, eu fiz a pergunta falando exatamente da forma que o senhor esclareceu. Porque eu falei a cultura, por exemplo, do povo africano, eu não separei, né? Está colocando como se todo mundo fizesse a mesma coisa. Não, foi muito boa a explicação do senhor. Amém. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, que é uma pergunta que essa daqui ela é muito incisiva. Sim. Que isso aqui eu tenho essa dúvida, acredito que muitas pessoas também têm. Porque nós estamos falando a respeito de falsos profetas. Teve até deixa eu olhar aqui uma pergunta que colocaram aqui, uma pergunta, não, um comentário. Eu não é esse comentário que eu vou fazer, não, mas eu quero perguntar isso aqui. Deixa eu só ler aqui o Semeando a Verdade. Ele perguntou: irmão Januário, teve o falso profeta que marcou a data do arrebatamento e da volta de Jesus recentemente, e não aconteceu nada. Esse mês o doido dormiu, o que você acha disso? Então, depois, na hora que o senhor quiser responder essa aqui também, o senhor poderia responder para nós, que tem um tal de um profeta Romilson aí, que vai encaixar aqui no que eu quero perguntar para o senhor. Que ele vive fazendo as profecias dele aí, e já não é a primeira vez que ele fala que ele dá a data do arrebatamento, né? Seria o fim do mundo. Ele já falou isso umas 3 ou 4 vezes e nunca acontece. Eu vou perguntar isso depois. Okay. Eu vou aqui só agradecendo aqui quem já está aqui na live, né? Aqui a Mari de Assis, a Eliane Marzani, a Paula, PlayStation 1000 Grau, a Margarida Gouveia, muito obrigado, e a todos que vão chegando aqui na live. Eu quero perguntar para o senhor, pastor, é o seguinte. Sim. Depois de João Batista, que dizem que foi o último profeta que encerrou ali nele, o senhor acredita que ainda existem profetas hoje, depois de João Batista, profetas nossos do tempo atual, profetas mesmo? Eu gostaria que você explicasse para nós o que nós podemos entender como os profetas de hoje. Quem são eles? Ok, uma pergunta muito pertinente, muito importante. Mas temos a resposta na Bíblia, no Efésios capítulo 4, a Bíblia vai nos mostrar que ele deu por ministérios, né? Ele deu ministério aos outros como profetas, aos outros como pastores, aos outros como evangelistas, né?
Ele deu, o Senhor deu. Então, na realidade, para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, Cristo deu, sim, ministérios. E dentro dos 5 ministérios que ele deu, temos também o ministério profético. Então, o ministério profético não é invenção. O ministério profético é bíblico. É bíblico. É bíblico, como nós podemos ver aqui na Bíblia, no Efésios, capítulo 4. Né? Eu gostaria de ler algumas passagens aqui que podem nos ajudar. Se podemos pegar o versículo 11. Ele mesmo concedeu para apóstolo, outros para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vista a aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o Senhor deu para a sua igreja, que é o seu corpo, os 5 ministérios. E nesses 5 ministérios, sim, temos o ministério também profético. Quer dizer, o ministério profético não acabou com João Batista. Dentro do corpo de Cristo, temos, sim, o ministério profético. Agora, o problema, será que todos que se chamam profetas são profetas? E onde está o problema? Será que todos que se chamam pastor são pastores? Será que todos que se chamam mestres são mestres? Será que todos que se chamam... Porque aqui a Bíblia diz, é ele que estabeleceu. Quer dizer, não a pessoa que se estabelece, que eu sou. É ele, o Senhor, que coloca na igreja dele, que é o corpo dele, para a edificação do seu corpo. Então, posso responder com todas as palavras, como lemos aqui na Bíblia, não é o que inventei, o ministério profético existe sim. Pois bem. Agora, não perguntando a respeito exatamente, para mim ficou bem respondido. Sim. Eu gostaria de saber do senhor que hoje em dia, por exemplo, temos aí apóstolos, não é? Sim. Que eu saiba, apóstolos são aqueles que andaram com Jesus, ou foram os discípulos de Jesus. Sim. É uma curiosidade minha mesmo. Eu acredito que também as pessoas têm essa mesma curiosidade. Ok. Por exemplo, o senhor é um pastor. Sim. Como que o senhor vai ungir alguém a apóstolo? Quem será que ungiu esses apóstolos aí? Eu acho que ele teria que ser um cargo alto. Por exemplo, eu fui ungido a diácono por um pastor, Sim. não é? Esse pastor não poderia me ungir a apóstolo, ele sendo um pastor, ou poderia? Porque quem chamou os discípulos foi Jesus. Não Sim. tinha ninguém maior que Jesus. Jesus foi direcionado por Deus. Então ele chamou os discípulos, né? E deu o nome a eles de apóstolos, porque são ali os que andaram com Jesus. Quem que pode ungir alguém apóstolo? Eu tenho certeza que muita gente tem essa curiosidade. O senhor poderia esclarecer isso para nós? Graças a Deus. Primeiramente, nós devemos saber que quem chama para o ministério é Deus. Quem que dá o ministério é o próprio Cristo Jesus, né? Como vimos lá no Efésios, né? Capítulo 4. A igreja só confirma o que Deus deu. Na realidade, não é o homem que coloca. O homem não é ele que deve colocar. É Deus que coloca. É Deus que colocou a graça na pessoa. E a igreja, a única coisa que faz é confirmar. Mas como é que a igreja vai confirmar? A igreja vai confirmar vendo o trabalho da pessoa. Não que a pessoa venha diretamente hoje, né? Está pregando, ainda nunca pregou, nunca fez nada, diretamente você é apóstolo. Mas qual é o trabalho de um apóstolo que já fez? A pessoa nunca pastoreou, nunca dirigiu nenhuma pessoa, diretamente você é pastor. Mas o que confirma que ele é pastor? Na realidade, a igreja só confirma. Confirma o quê? O que a pessoa já faz. Muitas pessoas que nós chamamos de apóstolo não são.
Há muitas pessoas que nós chamamos de pastor que não são. Por quê? São pessoas estabelecidas pelas pessoas. Agora, vou entrar em outro detalhe que o meu amado falou há pouco tempo, né? Devemos entender que não há ministério maior que os outros, nesses 5 ministérios. Não quer dizer que o apóstolo está em cima de um pastor. Não. Isso não é bíblico. Não quer dizer que o evangelista é o ministério mais baixo de todos os ministérios. Não é bíblico. Todos os ministérios vêm para edificação do corpo de Cristo. Vou dar um exemplo. No ministério, na comunidade que eu dirijo, de 30 igrejas, cada igreja tem um pastor. Temos apóstolos na nossa comunidade, temos profetas, temos evangelistas, mas quem que é o pastor presidente deles? Eu sou eu, pastor. Então, eu não me sinto em cima deles. Não estou em cima de ninguém. Mas Deus me colocou lá para dirigir como autoridade. Mas eu não sou chefe de ninguém, não sou em cima de ninguém. Eu não tenho o poder de colocar a pessoa, a partir de hoje você é o fulano. Não. A igreja, nós devemos confirmar. Vamos ver alguma coisa que aconteceu no Atos capítulo 13. No Atos capítulo 13, na igreja de Antioquia, a Bíblia diz, quando eles estavam a orar, quando eles estavam a jejuar, no versículo 1, se podemos ler isso rapidamente, Deus vai dizer, depois vocês podem ler lá, por causa do tempo, Deus vai dizer, colocam Paulo e Barnabé, leia o capítulo 3, tudo, pode ser mais importante. Deus disse, coloca Paulo e Barnabé à parte para o trabalho que eu preparei para eles. Quem que disse? É Deus. E o que a igreja fez? A igreja só deu a mão do apoio. A igreja impõe a mão sobre eles como mão da associação, dizendo que nós concordamos com aquilo que Deus disse, nós confirmamos aquilo que Deus disse. Hoje temos muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos doutores, falsos apóstolos, porque são colocados pelas pessoas. O irmão Januário é meu amigo, então eu comecei o ministério, vamos trabalhar, a partir de hoje você será pastor, eu serei apóstolo. É Deus que diz? Será que essa pessoa tem mesmo a graça pastoral? Há muitas pessoas que nós chamamos de pastores, não têm graça pastoral, não tem o coração de um pastor. Ser chamado então, pastor, não é outra coisa. Não interrompendo o senhor, mas já interrompendo, o senhor está indo numa parte justamente que a minha pergunta foi nesse sentido. Tinha, por exemplo, nós temos um apóstolo muito falado, que não vou ficar tocando o nome, provavelmente o senhor sabe quem é, ele era bispo na outra igreja. Aí ele sai da outra igreja, funda uma igreja para ele e aparece como apóstolo. Será que não foi ele mesmo que se autoproclamou ali apóstolo? Bom, eu digo o seguinte, é importante julgar ou analisar através do que a pessoa faz, não só do que a pessoa fala. Ele diz, apóstolo, será que podemos ver um trabalho do apóstolo nele? O que o apóstolo faz? Isso é importante. O apóstolo, ele coloca fundamento. O apóstolo, ele coloca alicerce. O apóstolo, ele pode atuar em vertentes, em várias formas. O apóstolo, ele funda, ele começa, ele coloca a base. Bom, essa pessoa que diz que ele é apóstolo, ele colocou a base, que base que ele colocou? A nossa base é Cristo Jesus. Qual é o fundamento que ele colocou? Então, é importante ver isso. Será que ele está dentro dos critérios do apóstolo?
Ou ele se chama apóstolo porque tem muitos pastores e ele quer se colocar em cima, porque muitas pessoas pensam que esses são títulos. Não são títulos, são ministério. Ministério são serviços. São serviços que o Senhor deu a cada um de nós. E esse serviço é para edificação do corpo. E até esse ministério não é para uma denominação. Eu não sou pastor para a minha denominação. Eu sou pastor no corpo de Cristo. Eu sou pastor em todos os lugares que eu posso estar, sou pastor. Não sou pastor só porque na minha igreja. Não. E até vou vos dizer que eu fui confirmado no ministério, não na minha igreja. Eu fui confirmado quando fui fazer missões. E nas missões que o ministério começou a se confirmar. E o trabalho que confirma. A pessoa pode dizer que é médico, mas nós devemos confirmar que ele é médico pelo seu trabalho. Quantas pessoas que já foram, que recuperaram a saúde através dele? Então, é fácil dizer que eu sou, mas talvez é difícil viver o que eu sou. Exato. Essa é a resposta que eu posso dar. Então, dentro dessa resposta aí, vou continuar só mais um pouquinho, já que nós estamos falando realmente dos falsos profetas, que eu estou querendo esclarecer para o povo aqui, através de uma pessoa que tem um conhecimento mais profundo que é o senhor. Por isso, está nos dando aí uma explicação daquela bem explicada. Nós poderíamos, então, identificar aí um falso profeta nesse apóstolo aí que não tem nada disso aí que o senhor falou. Primeiro que não cuida de ovelhas, não foi chamado para isso, simplesmente abriu uma igreja e colocou-se lá como apóstolo. Essa é uma das formas de nós identificar, olhando aí na Bíblia e vendo e falar assim, podemos afirmar categoricamente que esse é um falso profeta? Bom, nós temos o nosso manual que nos ajuda a ver o falso e o verdadeiro. Não porque eu olhei e que eu vou considerar que a pessoa é falsa ou verdadeira, mas eu tenho que levar o que a pessoa faz, o que a pessoa fala na Bíblia. O que a Bíblia diz e o que ele está fazendo? Será que está dentro da palavra ou está fora da palavra? Porque o que o apóstolo Paulo fez? O apóstolo Paulo nos alicerçou em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos mostrou a graça de Deus. O apóstolo Paulo nos mostrou, pega exemplo, Romano capítulo 7, o Romano capítulo 8. O apóstolo Paulo vai nos explicar no Romano capítulo 7 como que nós éramos escravos, miseráveis, sem Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos leva no Romano capítulo 8, nos mostra como que não há mais condenação por todos que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, o apóstolo Paulo nos levou a entender, a dizer, se eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que o apóstolo Paulo nos levou? O apóstolo Paulo nos levou a dizer, se alguém está unido com Cristo, nova criatura é. A base da mensagem do apóstolo Paulo era Cristo Jesus, não era ele. Por isso o apóstolo Paulo chegou de dizer, falando às pessoas que falava, eu sou do Paulo, eu sou do Cefas, eu sou do Apolo. Ele estava contra isso. Ele disse, eu que morri por vocês. O apóstolo Paulo não queria fazer fanáticos, mas ele queria fazer imitador de Cristo. Então, se para entender que essa pessoa é o verdadeiro apóstolo, ele leva as pessoas a Cristo, não leva as pessoas a ele. Ele não procura a glória dele, ele procura a glória de Cristo. Ele não procura que ele seja conhecido, ele procura que Cristo seja conhecido. O que o João Batista fez? Para nós entendermos que ele era verdadeiro profeta. O João Batista levantou Jesus. O João Batista apresentou Jesus. Ele disse que eu possa diminuir, que Jesus seja levantado. João Batista dizia, eu não sou digno. João Batista sempre mostrou que aquele que vem depois de mim é maior que eu.
Então, quando o pastor, o profeta, não apresenta Cristo, ele apresenta ele, não apresenta que Cristo que opera, mas ele apresenta que é ele que opera, ele que faz os milagres, então facilmente podemos entender que ele não é o verdadeiro profeta ou pastor, porque o verdadeiro, ele mostra o verdadeiro. Temos um único verdadeiro, Cristo Jesus. Porque nós vamos ver uma coisa muito importante no Efésios capítulo 4. Ele colocou uns como apóstolo, como pastor, como. Em outras versões utilizam a palavra como. Quer dizer, como mostrando em comparação. Quer dizer, tem um verdadeiro. Nós somos as cópias do verdadeiro. Temos o verdadeiro é Cristo. Cristo Jesus que é o verdadeiro pastor, Cristo Jesus que é o verdadeiro apóstolo, Cristo Jesus que é o verdadeiro profeta, e nós somos como? Imagem dele. Então, nós não podemos operar nós sozinhos. Quando nós vimos um homem mostrar o egoísmo, mostrar as pessoas, em vez de mostrar Jesus, ele mostra as pessoas ele, já entendemos que são características do falso. Porque até o João Batista, quando ele vem, ele mostrou, Jesus disse, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não disse, venha a mim, sou eu. Mas quando Jesus vem, ele disse, venha a mim, porque vocês estão carregados, cansados, eu vos aliviarei. Mas João Batista não falou isso. Sendo o verdadeiro profeta, ele devia apresentar Cristo Jesus. Então, dentro dessas palavras do senhor aí, desculpe Sim. mais uma vez de cortar, nas igrejas aqui hoje em dia, o que eles fazem? Coloca a placa da igreja lá e coloca a foto deles lá. Eu não sei se em uma das igrejas do Senhor se tem algumas fotos assim, que ali eles estão chamando para eles, exatamente o que você está falando aí. Isso daí, para mim, não seria o certo, que ele está colocando como se ele é que faz o milagre, como se ele fosse o Deus do povo. Eu acho isso completamente errado. Talvez o senhor tenha até alguma explicação melhor, ou o que o senhor já falou é exatamente isso. Estão chamando a glória para si. Eu não acho que deveria fazer isso. A mão de Deus está aqui, está lá a foto lá do abençoado lá, vamos dizer assim. Isso não seria certo, seria? Não seria certo mesmo, não seria certo, porque até o milagre não sou eu que opero o milagre. Sabe, uma coisa que nós podemos notar para entender que essa pessoa é falso profeta, falso pastor, falso evangelista, é quando ele bate peito quando ele faz o milagre. Uhum. Aqui é um milagre, eu faço, aqui o milagre acontece. Sabe, eu já experimentei algumas coisas com Deus. Mas quando essas coisas acontecem, eu fico assustado. Eu fico admirado. Por quê? Não sou eu que fiz. Porque quando é você que fez, não vai admirar. Você vai ficar alegre porque você fez. Mas quando é ele que fez, você fica assustado. Mas como é que isso aconteceu? Eu falei, isso aconteceu? Não. O que eu tenho para isso acontecer? Somente ele. E dali, a glória não fica para mim porque você não sabe como que isso começou, como que isso terminou. Não tem como você se apropriar da glória. Eu me lembro um dia, a gente estava a orar para alguém e de repente essa pessoa foi ao óbito. De repente. Porque ele estava muito doente e foi ao óbito. Eu abri as vistas, olhei, vi que ele foi ao óbito, com todos os sinais. O que eu fiz? Eu comecei a procurar o que o Espírito Santo vai dizer. Sabe, nós não podemos nada, não conseguimos nada sem a ajuda dele. Isso que Jesus disse. Sem mim, nada vocês vão conseguir. E o que eu fiz? Eu comecei a procurar a ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, o que você quer que eu possa fazer? O Espírito Santo começou a direcionar. Depois de 4 horas de oração, essa pessoa levantou-se. Agora, eu posso me perguntar, será que eu tenho motivo de orgulho para isso?
Não, o que eu fiz? Não fiz absolutamente nada, senão o que ele estava a dizer. O que o Espírito Santo estava a dizer. Então, a glória não pode ser minha, a glória tem que ser dele. Então, é fácil ver e entender quem que é falso e quem que é verdadeiro. O falso, ele vai fazer publicidade dele. Mas o verdadeiro vai apresentar Cristo. Porque o que é importante? Que Cristo seja apresentado. No livro que eu escrevi, O Valor de uma Alma, eu falo lá, no fim, salvo para salvar. Como que a pessoa que é salvo pode salvar outras pessoas? E o homem tem que estar no centro de tudo que nós podemos fazer. No centro, em que sentido? Se eu vou pregar, é para que as almas sejam salvas. Salvo para a glória de Deus. Se eu posso começar uma igreja, essa igreja tem que se preocupar para a salvação das pessoas e edificação das pessoas, não no material, não na fama. Hoje em dia, se a pessoa quer fama, é fácil. Hoje, com a internet, com YouTube, com Facebook e tudo, é fácil. Basta a pessoa fazer uma piada, já tem muitas visualizações. Quer dizer, a pessoa não precisa hoje mentir em nome de Deus para ter fama. Não precisa. Não precisa. Hoje até uma brincadeirazinha pode ser conhecido. Vale a pena fazer isso, que mentir em nome de Deus e procurar ser conhecido. Sabe, meu amado, uma coisa que é muito interessante. Eu estava meditando no Lucas, capítulo 7, esses dias. Todos esses dias estou meditando nesse capítulo. Jesus estava falando de João Batista. E Jesus estava dizendo, nas pessoas que nasceram da mulher, ninguém é maior que João Batista. Mas Jesus vai continuar dizendo, mas um pequeno no reino de Deus é maior que João Batista. O mais pequeno no reino de Deus é mais que João Batista. O que eu preciso? Não preciso que o mundo me conheça, mas eu preciso que Deus me conheça. Que Jesus me conheça. O falso, ele vai querer o reconhecimento dos homens. Ele vai querer que o mundo lhe conheça, que o mundo dizam que ele é o maior profeta. Ele é o melhor. Mas será que o melhor para o mundo é o melhor para Jesus? É o melhor para Deus? Então eu penso, devemos procurar que o Senhor me chama de melhor. Não as pessoas. Porque Jesus disse, naquele dia, eu vou dizer, nunca vos conheci. E essas pessoas vão dizer, nós fizemos milagre em seu nome. Sabia, meu amado? Sabia que não é o milagre que identifica a pessoa verdadeira? Para que a pessoa seja verdadeira, não é o milagre que confirma. Sabe o que confirma que a pessoa é verdadeira? Não são os dons, mas são os frutos. Jesus disse, vão conhecer eles através dos seus frutos. E dentro dos frutos nós vamos ver o amor, a paz, a paciência, a longanimidade, a alegria. O diabo pode imitar os dons, mas o diabo não consegue imitar os frutos do Espírito. Porque os frutos do Espírito é o Espírito Santo que produz isso em nós. Não é nós próprios que fizemos o esforço. Por isso, o diabo pode fazer tudo, mas o diabo não consegue ter o amor. Pode fingir ter o amor, mas não consegue. Sabe por quê? Porque o amor é uma pessoa. O amor é Deus. Então, é muito fácil descobrir o falso, porque nós vamos ver, o falso não vai ter amor às almas, mas ele vai ter amor ao dinheiro, amor a si mesmo, amor à fama, amor ao seu nome. Eu falei isso no meu canal ontem,
Como no Torre de Babel, as pessoas queriam fazer nome. Esse de procurar fazer nome não começou hoje. Né? A pessoa quer fazer nome. E começou lá no Gênesis capítulo 11. As pessoas queriam fazer nome, queriam fazer uma identidade, queriam ser conhecido. Mas sabe alguma coisa? Sabia que a jumenta que Jesus mandou trazer, a jumenta onde Jesus subiu, né? Subiu em cima da jumenta, né? Para entrar em Jerusalém. Essa jumenta também ficou famosa. Quando Jesus entra em nós não somos pequenos. Deus não nos criou para ser pequenos. Nós já somos grandes. É o diabo que vem nos enganar para nos mostrar que você será grande quando você vai fazer isto e isto. Não. Em Cristo Jesus nós somos grandes. Porque o nosso Pai, nosso Deus é grande. Isso é maravilhoso. Não sei se respondi na sua pergunta. Não, respondeu, e eu estou gostando aqui do que você está explicando para nós. Eu tinha deixado uma pergunta na tela ali que eu vou deixar ela para fazer depois que o rapaz colocou, mas o que eu gostei mais que o senhor falou é uma coisa que eu também sempre pensei comigo assim: como que eu vou fazer, por exemplo, realizar um milagre? Como que eu vou saber? Não, tipo assim, vem aqui você vai receber seu milagre e eu vou lá, vou fazer o quê para a pessoa receber aquele milagre? Eu vou ficar espantado quando o milagre acontecer, né? Porque eu vou saber que não foi eu que fiz. Por exemplo, eu vou orar para alguma pessoa com fé, no nome de Jesus. Mas aí Deus vai decidir se vai acontecer ou não. Aí de repente aquela coisa realmente acontece, vou falar assim, não, eu tenho aqui os ingredientes, a receita do que eu fiz. Foi assim, 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 assim. Todos que vier, eu vou colocar essa receita aqui e vai dar certo. Não tenho, não é? É isso que o senhor explicou para nós. Sabe, meu amado, muitos pegam esse versículo que diz: em meu nome vocês vão fazer milagres. E vocês vão fazer maior. Só que nós esquecemos uma coisa. A Bíblia diz: em meu nome. Quer dizer, com a minha identidade. Com eu em você. Como Davi disse, com Deus faremos proezas. Quer dizer, não sozinho. Com Deus. É Deus que vai fazer através de mim. Como Jesus disse, sem mim, nada vão conseguir fazer. Quer dizer, é Ele em mim que faz. Eu sou um canal que Ele usa para acontecer. Mas quem faz é Ele. Isso é importante que nós chegamos a entender isso. Eu posso atuar na dimensão de Deus, mas não sou eu que estou fazendo, é Deus que está fazendo através de mim. Então, é importante a pessoa entender. Senão, a pessoa vai querer se vangloriar, vai querer se sentir orgulhoso, parece é ele que está fazendo. Não. Tudo que nós podemos fazer, a Bíblia diz, tudo que vocês vão fazer, faça-la em nome de Jesus. Quer dizer, faça-la para a glória dele. Faça-la para a honra dele. Isso é muito importante. Exatamente, pastor, porque muitos deles estão fazendo no nome deles, para a glória deles próprio, né? Tipo assim, uma coisa que eu queria agora é por causa de mim também, porque eu sei que eu não sou perfeito em nada, pastor. Sim. Quando eu vou pregar, porque talvez muitos aqui não sabem, mas eu prego. O meu ministério é pregar. Eu sou diácono, mas, tipo assim, cada um faz alguma coisa que, entre aspas, de melhor, né? Tem pessoa que ele é o melhor porteiro da igreja, não é? Tem pessoa que ele é o melhor para orar, tem uma pessoa que é o melhor para evangelizar, para sair. Tudo que tiver para fazer na igreja, eu faço, sou desprendido de qualquer coisa. Igual, vamos lavar a igreja, eu vou lá, estou lá lavando a igreja, né? Vamos evangelizar junto, eu vou lá junto evangelizar. Mas, tipo assim, eu sempre presto muita atenção nos pastores, nos pregadores, como que eles fazem. Então, eu prego. Aí eu gostaria de saber do senhor, quando a gente prega, que a gente acha assim, eu preguei bem. Será que isso aí nós estamos assim, também se engrandecendo? Eu não saio falando para os outros, eu sou o pregador e tal, mas tem vezes que eu prego e acho assim, sai assim, poxa,
eu acho que essa pregação não encaixou, não foi boa. E tem vezes que eu saio de lá e falo assim, hoje eu preguei, hein? Eu queria que o senhor me desse uma aula nisso aqui agora, que o senhor puxasse a minha orelha para me entender como que é esse negócio de eu achar que eu preguei bem e às vezes achar que não. É muito importante entender uma coisa. Um dia, por pequena experiência, eu estava numa reunião e foi escolhido um irmão para pregar. E quando o irmão começou a pregar, todo mundo baixou a cabeça, porque o irmão falava coisa por coisa. Não encaixava as coisas. O irmão não sabia a homilética, não sabia a hermenêutica, ele não sabia como colocar o título na mensagem, não sabia como colocar a introdução, não sabia. Mas escuta uma coisa muito interessante. Quando o irmão começou a falar, eu vi muitas pessoas um pouco decepcionadas. Mas eu fiquei conectado com o Espírito Santo. O Espírito Santo me disse, presta atenção naquilo que esse homem vai dizer. Porque eu tenho coisa que eu vou te falar. A primeira palavra que esse homem lá disse, Deus disse, essa é a primeira palavra. Até que ele terminou, Deus me falou 5 coisas muito claras que revolucionou a minha vida. Aparecia como ele não sabia pregar, e todo mundo viram que não pregou bem, mas, ao contrário, Deus me falou através dele. O que é importante na pregação? Eu falar ou Deus falar? O que é importante não eu falar, é ele que tem que falar. E muitas vezes não deixamos Deus falar, é nós que falamos. E onde está o problema? E por isso, muitas mensagens não geram transformação. Porque a mensagem que vem de Deus, a pregação que vem de Deus, o ensinamento que vem de Deus, transforma a vida. A pessoa vai ouvir isso, mesmo na igreja não foi tocado, mas voltando em casa, o Espírito Santo vai começar a falar com ele, até que ele será tocado. Exemplo, nem tudo que nós falamos na pregação, que a pessoa que está nos ouvindo, será a mensagem de Deus para ele. Porque devemos diferenciar 2 coisas importantes na pregação, que é o Logos e o Rema. Vou explicar. O Logos é o pensamento geral de Deus, da palavra de Deus. Tudo que você lê na Bíblia é a palavra de Deus, mas de uma forma geral. Rema é a palavra inspirada de Deus. Cada pregação, cada mensagem que é liberado, mesmo nessa live, Deus tem uma palavra revelada para quem está assistindo essa live. Talvez essa palavra revelada de Deus não está no começo da mensagem, da live. Talvez está no fim, talvez está no meio. E por isso nós devemos ir à igreja com pensamento, não estou indo lá ouvir pessoa, estou indo lá ouvir Deus. Eu, pregador, quando eu quero pregar, eu não medito mais para pregar. Essa é a minha pequena experiência. Eu medito para mim. Eu medito para entender a palavra. Eu medito para que Deus me fale. Quando eu quero pregar, eu falo, Deus, o que você quer que eu fale? Então, é Ele que vai me dar o que eu vou falar. E cada um de nós que tem o Espírito Santo, ele sabe como que ele conversa com o Espírito Santo. Porque é importante que nós tenhamos a intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Há muitas vezes, há muita coisa que eu preparei aqui, hoje nessa live, que não estou a falar nada daquilo que eu preparei. Tudo que, até os versículos que eu estou dando, não são versículos que eu preparei. São versículos que o Espírito Santo está dando na hora. Porque ele pode fazer o que ele quer. Não quer dizer que a preparação é errada, não. O Espírito Santo pode te inspirar a mensagem antes de pregar.
o Espírito Santo pode te inspirar a mensagem no mesmo momento da mensagem. Ele pode fazer o que ele quiser. O que eu preciso? Eu preciso me render totalmente a ele, para que ele possa me usar. Eu me lembro que estava numa cruzada de evangelização num país de África. Se chama Congo-Brazzaville. Então, eu comecei a pregar, de repente o Espírito Santo me disse, hoje vou te usar como nunca te usei. Ele falou, eu assustei. O que ele vai fazer? No momento que nós estávamos chamando que as pessoas venham para receber Cristo Jesus, vieram centenas de pessoas, muitas pessoas. E quando as pessoas começavam a repetir a oração, Senhor Jesus, entra na minha vida, eu te recebo. Eu vi pessoas, eu não tocava ninguém, vi pessoas caindo. E os demônios saindo no corpo das pessoas. De repente o Espírito Santo me disse, eu estou a te confirmar que hoje vou te usar como nunca te usei. Depois dessa oração, as pessoas voltaram, as pessoas deviam vir agora para a gente orar para aqueles que estavam doentes. Quando começamos a orar, o Espírito Santo só me dizia, coloca a mão nessa direção. Só mostrava o dedo e os milagres aconteciam. Quando acabou, eu me perguntei, o que eu fiz? Metade dia não jejuei, não orei uma hora, não fiz nada demais, mas os milagres aconteceram para a glória e honra dele. Então, é muito importante entender como nós devemos se render totalmente na dependência do Espírito Santo quando nós queremos atuar no ministério, quando nós queremos ministrar a palavra, quando nós queremos fazer qualquer coisa para Deus. Tudo que nós vamos fazer, devemos deixar que o Espírito Santo nos direcione. Eu falar uma coisa aí muito interessante, eu falando a respeito de pregar. Que, igual você falou, às vezes eu anotei aqui e não falei exatamente aquilo ali, está indo para outra direção, mas é a direção que o Espírito Santo quer. Já aconteceu comigo, às vezes de eu ir pregar e eu fazer um esboço, né? E eu estudar aquele esboço e fazer um ensaio daquilo ali para ver se batia dentro do tempo da pregação. Tal, assim, aqui vai ter que ter entre 35 a 40 minutos de pregação. Sim. Então, ia tal direitinho. Cheguei lá, li ali, né, a Bíblia com o pessoal, ali no texto tal. Eu já tinha meus tópicos, subtópicos, ali, tudo certinho. E eu comecei a pregar. E dali eu saí por um lado, estava dentro do texto, né? E o contexto era o mesmo. Porém, eu não tinha aquilo escrito mais. Aquilo ali foi saindo. E depois eu fiquei dessa forma, assim, quando terminou tudo, que eu preguei, eu pensei, Deus mudou a mensagem toda, porque não foi eu fui falando coisa direcionada, né? E as pessoas receberam, mas ali eu não podia sair assim, tá vendo? Eu preguei, as pessoas, não, é tudo que o senhor falou agora, que o senhor estava falando e eu estava viajando, se lembrando lá do que aconteceu, mas a gente passa ano para entender uma coisa. Um exemplo que eu vou dar. Sabe quando Cristo estava na cruz? Para os discípulos, para os judeus, eles estavam vendo um Cristo falhado. Um Cristo que falhou na sua missão. É isso que eles estavam vendo. E Cristo na cruz, mesmo falando tudo está cumprido, mas as pessoas, até os discípulos, estavam a ver o fim. Estavam a ver um Cristo que foi vencido. Ele que fez tantos milagres, agora está no fim. Eles estavam a medir a obra de Cristo com a visão carnal. Por isso, quando Jesus Cristo ressuscitou, estava andando no caminho do Emaús, a Bíblia diz que os dois discípulos estavam a dizer, conversando com Jesus, sem saber que era Jesus, que nós pensavam que é Ele que vai nos salvar. Quer dizer, a morte de Jesus na cruz para eles era uma vergonha. Era o fim. Mas quando eles descobriram que Jesus ressuscitou, quando descobriram que Jesus venceu a morte, tudo mudou.
E eles entenderam que o que se passou na cruz não era o fim, mas era o começo de grandes coisas. Não era a derrota de Jesus, mas era a vitória de Jesus. E muitas vezes nós medimos o trabalho, a mensagem, na visão carnal. Deus me fez graça de começar a pregar com 12 anos. E já estou com 34 anos como pregador. E eu me lembro muitas vezes que Deus me levou a ir pregar num lugar e chego lá, só tinha uma pessoa, com pastor, que me convidou. E às vezes, quando você chega, você fica um pouco decepcionado. Eu estava pensando que vou encontrar uma igreja grande. Chego lá, o Espírito Santo me disse, prega como você devia pregar se houvesse muitas pessoas. Afinal, era importante a mensagem para essa pessoa que estava lá. Por quê? Essa pessoa que estava lá, Deus não estava vendo ele só. Deus estava vendo multidões através dele. Afinal, essa pessoa que estava me ouvindo pregar a palavra de Deus, a mensagem que Deus mandou esse dia lá era para motivar essa pessoa. Essa pessoa se levantou e hoje essa pessoa é um grande homem de Deus com muitas pessoas atrás dele que escutam a palavra de Deus, que são edificadas através dele. Então, o que nos importa não é o número, não é as palmas que as pessoas batem, quando nós estamos a pregar. Há muitas pessoas que podem bater palma, mas não entendeu nada. Bateu palma só para motivar o pastor. Mas nós devemos ver depois a mudança. O apóstolo Pedro, aliás, pregou. Vamos no Ato capítulo 2. Depois de pregar, o que aconteceu? As pessoas escutaram a palavra de Deus, as pessoas ficaram tocadas e no fim as pessoas disseram, o que nós podemos fazer agora? As pessoas reagiram pela palavra, o que nós podemos fazer agora? E o apóstolo Pedro disse, arrependei-vos e recebam Cristo. E vimos que essas pessoas se arrependeram e ficaram batizados e eles foram salvos. Então, é importante que a nossa mensagem gere transformação. Se a mensagem não gerou transformação, então não adiantou em nada. E quem transforma não sou eu, ele, Deus que transforma. Às vezes nós pregamos se esforçando, querer convencer as pessoas. Não sou eu que convenço as pessoas. Quem convence as pessoas é ele, Deus, o Espírito Santo que convence. Então o meu trabalho é só apresentar a palavra e o Espírito Santo faz o quê? Ele convence. Bom, pastor, muito bom. Depois eu vou falar sobre isso que o senhor falou aqui, que eu fico refletindo aqui sobre tudo que o senhor está falando. Amém. Só quero passar para o senhor aqui uma pergunta que um amigo nosso aqui do canal Estúdio 17 fez. Mas antes eu quero estar agradecendo, que eu não estou falando muito com as pessoas aqui. Agradecer a Ruth Bezerra, ao meu simpático YouTube, a Marina Pereira. Deixa eu ver mais quem que entrou que eu não falei. A Ruth Bezerra eu já falei. Sim. Ele fez uma pergunta aqui para o senhor aqui, que para quem não estava antes na live, quero só relembrar aqui que o pastor Bernard, ele é conferencista internacional, ou seja, ele já pregou em vários países, ele entende mesmo da palavra, e a respeito disso, tem uma pergunta aqui que ele está perguntando. A minha pergunta para o pastor, como eu posso identificar um pastor histriônico ou mitomano? Acho que é isso mesmo, na igreja. O senhor consegue ver aí na tela também a pergunta ou não? Não, consigo ver. Consegue? E ele tem outra pergunta, depois eu coloco aqui de novo também para o senhor. Eu gostaria que ele reformulasse a pergunta dele, para que eu possa dar melhor resposta. Que ele reformulasse um pouco essa palavra histriônico e mitomano na igreja. Eu gostaria que ele reformulasse dali
eu posso dar uma resposta que pode lhe ajudar. Mas eu já posso entender que histórico vem da palavra, não sei se é história, né? Não sei, mas eu gostaria que ele reformulasse melhor, que eu gostaria de dar a resposta apropriada. Porque eu tenho a certeza, quando a pessoa faz a pergunta, porque ele já tem uma resposta, né? Então, Exatamente. eu gostaria de responder melhor. Por isso, gostaria que ela reformulasse a pergunta dela. Porque Ele não deixou entendi. uma outra pergunta aqui também, que era essa aqui que eu ia colocar primeiro, depois eu vi essa daqui, eu nem tinha lido essa daqui antes. Porque, para ser sincero, eu vou depois pesquisar essa palavra que ele colocou aqui, Eu também histriônico gostaria de ou, pesquisar, ou porque metômano. Eu quero saber também. Ok, Ele fez uma outra pergunta aqui para o senhor. ok. Deixa eu ver se é essa aqui. Ele está perguntando, né, pastor, se a ONU realmente ajuda a África subsaariana ou finge que ajuda. Bom, na realidade, há ajuda que não é ajuda. Porque quando nós ajudamos uma pessoa, a forma de ajudar a pessoa é mostrar à pessoa como é que ele pode conseguir viver sozinho. Né? Você mostrar, dar na pessoa os meios que vai fazer que a pessoa possa se levantar e avançar. Vou pegar um exemplo de um país que tem guerra, que a ONU está lá, mas a guerra continua até hoje, Congo Democrático. Né? Na fronteira entre o Congo Democrático e o Ruanda e o Burundi, tem a guerra que já está há muitos anos. E a ONU está lá. Tem militar da ONU que está lá há muitos anos, mas a guerra nunca acabou. Vou dar um exemplo do meu país, Angola. Angola viveu guerra, 34 anos de guerra. Havia militar da ONU que estava lá, mas a guerra de Angola só acabou quando os angolanos sentaram juntos, pensaram eles próprios, nós próprios, por fim à guerra. Pelo diálogo. Não foi pelo ONU, foi pelo diálogo. Nós próprios. Então, dizendo que ajuda, não sei que tipo de ajuda, porque a África, na verdade, quem conhece bem a África não é um continente pobre. Já ouvi falar A isso. África é um continente muito rico, muito rico. Só meu país, Angola, é um país muito rico em minerais, muito rico em diamante, em petróleo. Muitos países que você conhece em África, a África não é só miséria, a África é um continente muito rico, mas só que a África não vive as suas riquezas. Há muitos motivos. Talvez outro dia podemos fazer uma live para explicando um pouco a realidade da África. A África tem muitas realidades que ele vive que não dependem só dos africanos. Não depende só dos africanos, depende de muitas coisas, geopolítica e muita coisa que está lá dentro que os africanos vivem. Então, falando de ajuda concreta, bom, eu não sei esse país de África, porque não podemos falar de África no sentido de continente, porque muitas pessoas pensam que a África é um país. Não, a África não é um país. A África é um continente com 55 países. Então, a África do Sul, às vezes as pessoas confundem com a África do Sul. A África do Sul é um país dentro da África. Então, não sei esse país que se desenvolveu em África, que avançou em África através de ajuda do ONU. Não sei. Então, pastor, aí eu fiz essa pergunta porque todos que estão aqui, né, que fazem um comentário, mandam pergunta e tal, mas foi muito bem explicado aí. Agora eu Sim. quero trazer aqui para nós mesmos, para dentro mais do contexto do que nós estamos falando, que é a respeito dos falsos profetas, mas também não estou aqui só falar dos falsos profetas, porque na Bíblia também tinha alguns que profetizavam só a favor do que o rei falava, eles eram falsos profetas independente, não é? Porque, se o rei saía para uma guerra, pode ir que Deus é contigo, e não era, Deus não estava falando nada. Né? Por exemplo, lá na Bíblia, Micaías, não é? Ele não podia profetizar porque ele profetizava a verdade e o rei não aceitava. Eu estou falando isso para perguntar para o senhor o seguinte:
Só de repente vai falar, não, não tem um que era mais que o outro ou não. Mas para o senhor, na Bíblia, qual o profeta assim que foi mais realmente usado em revelação, assim, para revelar a verdade na Bíblia? Tirando João Batista, que eles falam assim, o maior dos profetas foi João Batista. Não, João Batista foi um profeta para anunciar, né? Falando profeta de revelação. Para mim, eu acho que Eliseu foi um dos maiores profetas, até porque a Bíblia diz, não maior que os outros, que realmente revelava, principalmente quando o povo de Deus estava cercado e tal, ele ia lá e revelava tudo, ó. Se passar por ali, tem emboscada, a ponto lá do rei da Síria falar, tem alguém do meio de nós aqui que está entregando, né, os nossos planos para ele lá. Não, lá existe um homem, tá, um profeta lá. Então eu gostaria de saber do senhor. Ah, não, não, senhor, de repente, com toda a sabedoria do senhor, que eu estou vendo que o senhor é muito categórico para explicar, o senhor é inteligentíssimo. O senhor não é Obrigado. igual eu, quando eu faço alguns vídeos aí, que eu vou lá e falo dessa maneira mesmo. Que Deus me dê mais entendimento e mais temperança, né? O senhor vai, explica com calma, direitinho, tranquilo. Qual o profeta, então, que o senhor acha assim? O senhor acha não? O senhor viu que dentro da Bíblia ali, ele teve mais revelações, que foi um dos profetas mais usados realmente em revelação, que aquele ali era o profeta. Bom, falando de um só, estamos no Antigo Testamento ou no Novo, ou generalizado na Bíblia. Generalizando na Bíblia em geral. Ok. Vamos entender que, como o meu amado disse, ninguém é maior que o outro. Cada um operou na dimensão da missão que Deus lhe deu. Então, dali, não podemos dizer que o outro era mais, o outro era menos. Mas, no contexto, houve profetas que eram chamados de profeta maior. Exemplo, pegando os livros proféticos. Há livro profético que os profetas são chamados maior e os outros menor, não por que os outros eram menor no conteúdo da profecia deles, mas por causa do nível das escritas, que era menos que dos outros, mas não que os outros eram maior. Exemplo, o Isaías. Isaías é Estou falando de Isaías, não estou a dizer que o Isaías é maior que todos. Isaías foi um profeta incrível. Sabia que só o livro de Isaías explica toda a Bíblia? O livro de Isaías é dividido em duas partes. A primeira parte do livro de Isaías nos fala do Antigo Testamento. E a segunda parte de Isaías nos explica o Novo Testamento. O Isaías consegue nos explicar, nos falar de Cristo Jesus de uma forma extraordinária. Do que Cristo vai vir fazer, como que Cristo será, aonde ele vai nascer. Só falando de Isaías. Podemos pegar outra pessoa incrível, que era considerado o rei, mas ele tinha também a graça profética, Davi. Davi tinha também a graça profética. Sabia que o Davi nos identifica melhor no Antigo Testamento? O Davi identifica o nosso tempo no Antigo Testamento, porque o Davi manifesta a graça no Antigo Testamento. Quem posso falar? Falar de Moisés? Moisés é a imagem de Cristo Jesus. Moisés é a imagem de Cristo Jesus que tira as pessoas, os filhos de Israel no Egito para lhes levar a Canaã. Imagem do Salvador. E o Moisés vai profetizar, vai dizer, no meio de vocês vai sair um profeta como eu. E esse profeta não mais, não menos que o Cristo Jesus, que devia salvar, dessa vez, não só o Israel, mas salvar a humanidade. Então, na Bíblia, temos muitos verdadeiros profetas que atuaram na dimensão de Deus. Vamos pegar o exemplo de Elias. Elias é um dos profetas que eu gosto da forma dele de atuar, e até o Tiago vai falar do Elias. Ele disse que Elias era um homem como nós, mas
Olha o que aconteceu no ministério de Elias. Então, há muitas pessoas que andaram com Deus e que conseguiram provar que Deus é real, que Deus fala, que Deus opera, que Deus age. Eliseu, como disseste, né? Que conseguia revelar os planos até dos inimigos. Então, não podemos só falar dos falsos, os verdadeiros também existem. Né? Porque quando se fala do falso, porque há verdadeiros. Né? Há verdadeiros. E temos os verdadeiros. E como descobrir um verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, quando ele fala, as coisas se cumprem. Por quê? O verdadeiro profeta é a boca de Deus. O profeta é quê? O profeta é aquele que fala da parte de Deus. Ele não fala o que ele quer, ele fala aquilo que Deus quer. Sabe, um livro na Bíblia que eu vejo incrível, é o livro do Êxodo. Leia o livro do Êxodo, vai ver que há muitos versículos onde Deus disse a Moisés, tudo que o Moisés fazia, Deus dizia. Deus falou e o Moisés foi fazer. Deus falou e o Moisés foi fazer. Quer dizer, há muitas citações, Deus disse ao Moisés. Depois aconteceu. Deus disse. Então, no profeta, o profeta, ele escuta Deus e ele transmite o que Deus disse. Esse é o verdadeiro profeta. Então, no Antigo Testamento encontramos muitos. Ok. Pastor? Até no Novo Testamento, houve profetas também que falaram e que aconteceu. Ok. O Estúdio 17 colocou aqui, não sei se você está vendo na tela aí, ó, aquela Sim. pergunta dele. A primeira aí, ó, que ele colocou. Histriônico, né? Aquele que adora se fazer de coitado ou de pessoa interessante para conseguir a atenção de todos. Que todos só dê atenção a única para ele. Entendemos. Era importante, como disse, reformula para a gente responder melhor. O centro do pregador, da mensagem do pregador, não é ele. O centro tem que ser Cristo Jesus. Se eu estou à frente, se eu estou pregando, se eu estou transmitindo uma coisa, eu não posso me apresentar, aparecer e Cristo desaparecer. Eu preciso desaparecer e apresentar Cristo. Sabe, a palavra pregação significa anunciar. Quem está pregando está a anunciar. Então, se você está anunciando o quê? Está anunciando Cristo, está anunciando o Evangelho. Então, você tem que desaparecer. Isso que aconteceu com João Batista. João Batista apresentava Cristo. E quando Cristo veio, o objetivo dele era apresentar o Pai. Jesus Cristo falava muito do Pai. Não faço nada de mim mesmo. Tudo que eu faço, vi isso no Pai. Porque a missão de Cristo, o objetivo de Cristo era para apresentar o Pai. Então, é muito importante entender que o objetivo do pregador não se fazer de coitado, não se fazer ele se mostrar, mas apresentar Cristo Jesus. Isso que é mais importante. A segunda palavra pode colocar, meu amado, para... Deixa eu voltar aqui, espera aí. Só um minutinho. Ok. Mitomano é aquele que mente de forma descontrolada, sem medir esforços. Aquele que mente. Bom, pensa já, alguém que mente. Quem que é o pai da mentira? É o diabo. Então, se a pessoa vai falar de Deus, mas ele próprio tem a consciência que o que ele está falando não é Deus que disse, ele está falando sobre a inspiração do diabo. Porque, escuta uma coisa muito interessante, temos duas pessoas, ou duas fontes de inspiração. Ou a pessoa é inspirada pelo Deus, ou a pessoa é inspirada pelo diabo. E tudo que o diabo inspira é uma mentira. O diabo fez isso no Jardim do Éden. Apareceu
para o Adão e Eva, a Eva, e ele disse a Eva. O que Deus disse? Vou carregar só o meu computador, afinal eu não coloquei no carregamento, vão me desculpar. Aconteceu que o diabo apareceu lá a Eva, dizendo o que Deus disse. Ele estava aparecendo tipo alguém que quer ajudar. Mas o objetivo era desviar, era mentir. Sabia que o diabo pode falar que Jesus Cristo é Senhor. Mas como essa palavra, Jesus Cristo é Senhor, saiu na boca do diabo, já é uma mentira? Porque ele não fala a verdade, ele só mente. Então, quem mente, ele não está com Jesus. Ele está a ser usado pelo outro inspirador, que é o diabo. Então, é muito importante que entendemos que o verdadeiro, ele está na verdade. Ele permanece na verdade. E ele fala a verdade. E a verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo Jesus. Então, há muitas pessoas também, como o Amado escreveu, né? Meu simpático, escreveu Valdemijos, Sandiabo mitomânico e histórico ao mesmo tempo. Bom, eu na realidade, pela minha ética, eu às vezes não gosto muito falar de pessoas. Eu gosto muito de falar de Cristo Jesus. Porque falso temos muito. Ouvimos todos os dias, quando você acorda, você já escuta o nome de um falso. Mas ouvir de Jesus, ouvir da verdade é difícil. Hoje, nas igrejas, se prega mais das pessoas, se prega mais, aconteceu assim. Mesmo no YouTube, é fácil você ouvir, se falar do mal que aconteceu. Mas é difícil ver, se falar da verdade, se falar de Cristo Jesus. Se ele nós vamos descobrir lá através daquilo que ele está falando. Ele próprio vai se manifestar. As obras dele indicam. Eu não conheço ele e eu não consigo comentar de alguém que não conheço. Então, não vou conseguir dar resposta a essa pessoa que eu não conheço. E até eu vou dizer uma coisa. Eu passo muito mais tempo de meditar sobre Cristo, de conhecer Cristo, e eu passo pouquíssimo tempo de procurar saber o que o diabo está fazendo. Mas eu passo muito tempo de procurar entender o que Deus quer de mim, o que Deus é, quem eu sou em Cristo Jesus. Eu passo muito tempo assim, nisso. E, amado, você pode ser um homem muito mais feliz quando você sabe quem Deus é para você. Quando você entende a sua identidade em Cristo Jesus, quando você entende quem Deus é para você. Muitas vezes o diabo nos distrai muita coisa. Há muitas pessoas que nos distraem, nos tiram do foco. O nosso foco tem que ser Jesus Cristo. E eu entendi que dentro do que o senhor falou aí, sim. Eu vou fazer 3 perguntas para o senhor numa só, mas é fácil. Okay, tá? Okay. A primeira, porque o senhor falou que o senhor começou, acho que, a pregar, não sei se o senhor aceitou Jesus desde 12 anos, né, que o senhor falou? Ou há 12 anos atrás? Não. Eu se encontrei com Cristo, eu fui confrontado com a palavra com 8 anos. 8 anos de idade. E então, antes que o senhor continue, que o senhor já vai responder a pergunta que eu ia perguntar. Se o senhor é de família cristã, essa é a primeira, eu vou juntar as 3, que é tudo fácil aqui. Ok. Se o senhor é de família cristã, né? Por que o senhor veio para o Brasil? Porque, de repente, as pessoas estão pensando que o senhor não está no Brasil, né? E o senhor está no Brasil. Em Curitiba. Então, em Curitiba.
E a outra é a respeito do livro do senhor. Qual foi a inspiração de o senhor falar do livro e aonde que a gente encontra o livro, porque eu já estou curioso para adquirir o livro. Ok, ok. A primeira pergunta é, me ajuda? Se o senhor é de família cristã, e depois Ok, por que o senhor veio para o Brasil? ok, sou de família cristã. Minha mãe, principalmente, jogou um papel muito importante para a minha vida espiritual, da Igreja Batista, mas vou vos surpreender. Eu não me converti, não fui confrontado com a palavra de Deus através da mensagem que se pregava lá na Igreja Batista. Eu me confrontei com a palavra de Deus através de uma mensagem que um padre católico estava pregando dentro da Igreja Católica e eu estava fora da Igreja Católica. Era um dia com 8 anos, eu estava fora da igreja e o padre dizia o seguinte: se você morrer agora, sem nascer de novo, vai no inferno. E se Cristo Jesus vir agora, você vai ficar. Só que quando ele falava do novo nascimento, ele falava no sentido de entrar lá na Igreja Católica e receber o batismo deles. Só que como toda a minha família, meu pai e minha mãe, já são falecidos, eram da Batista, eu não podia entrar na Igreja Católica para receber o batismo da Igreja Católica. Já era um impedimento para mim. E na Igreja Batista, com 8 anos, não podia ser batizado, porque era de menor. Essa palavra que esse padre falou começou a perturbar a minha vida. Eu carreguei essa perturbação durante 4 anos. Eu comecei a procurar a Deus. Eu chorava, andava, chorava, falava: se eu morrer agora, vou ir aonde? Se Cristo vir agora, eu vou ficar. E não havia meio para ir na Igreja Católica para ser batizado, porque eu vou ter problema com meus pais. E não podia ser batizado na Igreja Batista pela minha idade. E eu chorava. Até que com 12 anos, eu comecei a entrar nas igrejas. Entrava numa igreja, porque havia uma coisa que estava se confrontando em mim. Entrava numa igreja, não encontrava o que eu sentia. Entrava aqui, até um dia fui convidado num grupo de oração de 20 pessoas. Eu encontrei o que eu precisava. Encontrei a paz, e dali que eu fiz, entendi o que estava acontecendo na minha vida. Sem até ser batizado, eu comecei a pregar. Nas ruas, nos ônibus, em qualquer lugar. Eu tenho amigos no meu canal. Daqui a pouco vou trazer um dos meus amigos que eu comecei a pregar com ele juntos. E no meu livro eu falo dessa realidade, né? Como é que isso aconteceu. Essa é, para não monopolizar muito a palavra, essa é a resposta da primeira pergunta, né? É como que eu me converti. Porque o problema não é ser só da família cristã. Você tem que ter a experiência pessoal com Cristo Jesus. Eu tive essa experiência pessoal com Cristo Jesus. A segunda pergunta: como é que eu vim no Brasil? É isso? Isso. Por que o senhor veio para o Brasil? Bom, primeiro, eu vim no Brasil foi com 2 objetivos, né? Via pela primeira vez em 2015. Eu vim porque eu precisava representar uma faculdade teológica que está aqui em Curitiba para a África. Faculdade teológica, então eu vim para pegar o material e levar. E vim também para procurar conexão com a igreja brasileira, para Angola. E, na altura, conseguimos as conexões e fizemos um intercâmbio entre a igreja de Angola e a igreja do Brasil. E fizemos intercâmbio, foi bom. Mas, agora, o que me fez que eu seja aqui no Brasil? Isso é outro assunto, outro objetivo. Deus fez isso, permitiu, graças ao meu filho. O meu filho teve problema que precisava de cirurgia. É dali que Deus começou a encaixar as coisas. Ele fez cirurgia aqui
aqui em Curitiba, e dali Deus começou a encaixar aquilo que ele já tinha me dito há 25 anos atrás, que ele me deu o mundo. E quando vim no Brasil, Deus me disse, tudo que você vai fazer aqui no Brasil já está escrito no livro. E eu comecei a viver muitas coisas aqui no Brasil que Deus começou a fazer, Deus começou a encaixar, e pela glória dela. Há certas coisas no meu livro também eu falo isso. Agora, falando um pouco do meu livro, esse livro, Deus me falou isso há 5 anos atrás, que eu dava um seminário sobre o valor de uma alma, numa igreja que foi convidado. E dali comecei a dar o seminário, o Espírito Santo começou a me levar numa outra dimensão. E dali eu comecei a investiguei muita coisa e comecei a escrever. Escrevi isso mais ou menos em 5 países. Onde eu ia, escrevia. Escrevi outras partes no voo. Escrevi outra parte no ônibus. Escrevia. E depois, há uma irmã aqui em Curitiba, a pessoa que fez a revisão do meu livro, que me ajudou bastante. Quando ele viu o livro, como ele já ouviu eu pregar, ela disse, olha, pastor, não estou te revendo nesse livro. Não estou te vendo nesse livro. Disse, eu estou vendo você investigou mais, mas não estou vendo você falando. Eu gostaria que Deus falasse através de você nesse livro. Dali, comecei a refazer o livro. Orei a Deus e Deus começou a dar inspirações. É um livro cheio de inspirações. E a pessoa pode facilmente adquirir esse livro através do Amazon. Se entrar no Amazon, só escrevendo o valor de o valor de uma alma, já vai vendo isso. Nas lojas americanas também vai encontrar isso. No Submarino também pode encontrar isso. No Magalu também pode encontrar isso. Basta escrever, só o livro Valor de uma Alma vai vendo isso. Está na forma digital e na forma física. Você pode adquirir isso ou na editora Viseu. Se você escrever lá também, vai encontrar isso. Um livro com 230 páginas. Falo de muitas coisas sobre a depressão. Falo exemplos sobre a depressão de Elias. Sabia que Elias também passou na depressão? E eu falo no livro também como Jesus enfrentou e venceu a depressão. Sabia que Jesus também enfrentou a depressão? E eu falo disso nesse livro. Há muitas coisas boas, as doenças da alma, e como ser curado com as doenças da alma, como funciona o corpo, a alma e o espírito. É um livro maravilhoso. Vale a pena adquirir. Vale a pena. Então, eu vou deixar o link do canal do senhor na descrição dessa live. Vou deixar também nos primeiros comentários e vou deixar a recomendação para as pessoas procurarem esse livro. Inclusive eu, que vou procurar esse livro para mim adquirir esse livro. E se o senhor tiver outras coisas fora aqui que eu perguntei, fora que muitas pessoas perguntaram, se o senhor quiser acrescentar, fica à vontade. Caso contrário, o senhor falou que vai fazer uma live, acho que ainda hoje, né? Não, hoje ou não vou fazer mais live, só vou postar um vídeo, mas um vídeo muito bom, porque eu queria me concentrar na sua live. Não, ok. Eu já vou agradecendo por tudo que o senhor está nos ensinando aqui, que não é uma live, o senhor está dando um ensinamento gratuito. Agradeço o convite. Acho que não tem mais outra coisa para aumentar, para que a live não seja muito extensa, para permitir outras pessoas assistir depois. Só tenho que agradecer por seu convite, agradecer a presença de todos que estão nessa live, agradecer a todos que vão assistir esse vídeo e dizendo que vocês são muito importantes para Deus, dizendo que temos muitos falsos profetas, mas temos também muitos verdadeiros. Só para terminar aqui... Desculpa, cortei o senhor aí, pode falar. Não temos só falsos, mas temos também muitos verdadeiros. Muitos verdadeiros, não é? Não podemos só pensar
que todos são falsos, mas devemos examinar todos na luz da palavra de Deus. Devemos examinar eles. Eu até vejo uma minha querida irmã que está, que citaram aqui, fiz uma live com a irmã Kátia Alves. Irmã Kátia Alves, uma irmã para mim, uma irmã de coração. Estúdio TV que fez essa live lá. Muito obrigado. Ela é uma minha irmã de coração, está em Roterdã. Ela já está sempre comigo nas nossas lives. Ela é uma bênção de Deus. Então, a Kátia, ela que me falou do senhor, mas eu já assistia, né? Ela falou, faz uma live com o pastor Bernardo. Eu falei assim, eu não tenho como falar com ele. Aí foi quando eu fiquei procurando o senhor lá nos comentários. Que eu já fiz várias lives com ela aqui, inclusive indiquei ela para o Estúdio 17, também fez a live com ela, não é? E eu sei que ela vai assistir depois, porque o horário lá é muito diferente, talvez ela não está assistindo agora. Ela é uma bênção de Deus. Se ela soubesse, ela podia assistir. Porque ela então, eu mandei o convite para ela, aí ela até agradeceu, ela vai assistir depois, com certeza. Amém. Aí eu já queria mesmo fazer, porque sou assim, eu gosto de trazer aqui pastores que falam da palavra, realmente. Pastores que têm conhecimento da palavra e falam da palavra, por isso que o pessoal gosta. O pessoal que vem aqui não é aquele pessoal que vem com a multidão para ouvir fofoca, né? Eles vêm para ouvir a palavra. Então, já vou agradecendo primeiro o senhor, não estamos terminando, vou deixar o senhor à vontade. Agradecendo o senhor por estar aqui, agradeço a Kátia por ter indicado o senhor. E como eu falei com o senhor fora do ar, a respeito do pastor Belísio, que eu acho que vocês são amigos, né? Desculpa falar você, sim, o senhor é amigo dele, amigo, não é? O pastor Belísio é um irmão para mim. É meu irmão. Temos uma história muito incrível com ela, uma história longa. É um irmão. Então, eu gostaria até que ele visse para falar, que às vezes eu vejo algumas matérias dele lá, eu pego uns trechinhos lá para pensar, meu Deus, esse pastor não me conhece, daqui a pouco ele vai brigar comigo, que eu estou pegando trechinho da matéria dele. Meu pastor Belísio, só assistir aí, ó. Estou aqui com o pastor Bernardo, que é um amor de pessoa, um entendimento incrível, e como ele mesmo disse, um irmão do senhor também. Amém. O senhor também eu acompanho muito. Até se um dia também puder vir o senhor aqui, pastor Bernardo, se eu puder vir o senhor e ele, ou se o senhor puder falar com ele, se ele tiver um tempo para vir aqui também trazer uma palavra para nós, igual o senhor trouxe aqui, eu ficaria muito grato. Porque, como eu disse, eu preciso que vocês venham no meu canal para trazer uma palavra. Né? Ninguém é maior, né, e tal, mas eu não vou acrescentar muito eu ir lá, mas o senhor vir aqui tá trazendo um ensinamento para o povo aí, que com certeza o povo está gostando, não é? E o pastor Belísio também, que se tiver os dois aqui, então, melhor ainda. Eu fico muito grato, porque eu aprendo muito, sinceramente, eu aprendo muito. Quando pensar que não, eu estou lá na igreja, lá lembrando o que o senhor falou aqui, estou colocando na administração, estou colocando na palavra, e isso para mim não é uma live, é um aprendizado, não é? É busca do conhecimento, e eu fico muito feliz mesmo. Já vou agradecendo o pessoal da live, a todos vocês que estiveram aqui até agora, muito obrigado. E vou deixar agora o pastor Bernardo à vontade para ele falar mais o que ele quiser aí, dar as considerações finais, para nós marcarmos uma outra live, um outro dia, que eu sei que vocês vão gostar. Fique à vontade, pastor. Sem problemas. A única coisa que eu posso dizer que é importante que Cristo seja no centro das nossas vidas, no centro das nossas intenções, no centro das nossas vontades. Se Cristo é no centro, se Ele está em nós, então é a esperança da glória. Sabendo que tudo que nós estamos a fazer aqui na Terra, temos um galardão. Eu não prego por pregar, eu prego porque eu sei que tem o meu galardão. Quando Ele virá nos buscar, e lá eu receberei meu galardão. Isso é importante, amado, entender que o mais importante é que Cristo habita na sua vida, na minha vida. E se Ele habita em nós, tudo que nós precisamos, já temos. Como Davi dizia, o Eterno é meu pastor e nada tem falta. E eu posso dizer, Cristo
é a minha vida e nada tem falta. Se Cristo é a sua vida, então também você pode dizer, nada tem falta. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem te fortalece é Cristo Jesus. Por isso, você precisa que ele seja lá na sua vida, que você fizesse uma experiência pessoal com ele. Isto é muito importante. Por isso, amado, se ainda não entregou sua vida a Jesus, você que está nos assistindo, essa é uma oportunidade. Você pode lhe convidar agora. Se você desejar, pode orar comigo agora, para convidar que ele entre na sua vida e dirigir a sua vida. Talvez você já estava fraco na fé, já abandonou a fé, quer retomar a fé. Essa também é uma oportunidade, você pode orar junto comigo agora. Se o meu amado permitir, posso orar com as pessoas? Ô, pastor, já esperava por isso. Vamos orar. Diga comigo, Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra. Eu abro o meu coração. Eu te aceito agora como Senhor e único Salvador. Dirija a minha vida, dirija o meu ser. A partir de hoje, eu deixo a minha vida sob o seu controle. Eu aceito a obra da cruz. Obrigado por me salvar. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amado, que a graça de Deus continue. Meu amado Januário, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar consigo, estar no seu canal abençoado. Né? Acompanho o seu canal sempre e fico muito edificado com muitas coisas que leva nesse canal. E que a graça de Deus permaneça na sua vida e no seu canal e na vida de todos que estão nessa live ou que vão assistir essa live depois. Em nome de Cristo Jesus. Amém, pastor. Muito obrigado aí pela presença do senhor. E Amém. o senhor pega esta live aqui, né, conforme nós falamos, coloque no canal do senhor lá, que eu vou indicar o canal do senhor para as pessoas irem lá, meus inscritos, para também se inscrever no canal do senhor, porque eu não Amém. tenho outra forma de pagar a presença do senhor aqui, a não ser pedir a Deus que dê cada vez mais sabedoria e entendimento para o senhor espalhar para o mundo afora, que é o que o senhor está fazendo. Um gosto de trazer um pouco de sabedoria para nós aqui hoje. E essa Amém. palavra, assim, de calma, essa palavra de amor, muito obrigado mesmo. Se eu for ficar falando mais aqui, eu vou falar a noite toda e não vou ter como agradecer. Muito obrigado, fique com Deus, que Deus abençoe grandemente a vida do senhor, a família toda do senhor, seus filhos, seu ministério, e que cresça cada vez mais no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Amém. Que Deus também vos abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, estamos encerrando a nossa live. Amém.